Olá a todos, eu me chamo Éder Rosa, sou aluno do programa de mestrado em Educação Física em Rede Nacional ProF, da Universidade Federal de São Carlos, e esse vídeo tem por objetivo apresentar discussões, um mapa mental, sobre a disciplina D01, Problemáticas da Educação Física. Antes da gente começar, é interessante a gente analisar esse mapa mental através de um olhar ampliado. Por quê? Esses problemas, apesar de serem muito frequentes, eles não são únicos. É muito difícil estabelecer uma problemática que atenda a todas as questões, uma vez que o nosso espaço, a quadra, ele não é neutro. Ele passa por diversas questões que envolvem conflitos cotidianos. É como se fosse um espaço de tensões, ou, como a gente vai definir mais para frente, situações limites, que devem ser encaradas de uma maneira mais reflexiva. Sobre a luz da literatura, das discussões que a gente tem nas nossas aulas, a gente vai buscar soluções ou novas maneiras de encarar essas problemáticas. Todas essas questões que vão ser abordadas aqui, elas perpassam por fenômenos multifatoriais. Então, cada conflito que a gente vê hoje no nosso cotidiano, ele é marcado por diversas raízes, sejam elas históricas, políticas, sociais. Não tem uma análise individual a ser feita. Todo fenômeno, ele deve ser encarado a partir dessa ótica ampliada. Então, nossa aula, ela não é só um espaço de atividade física, de recreio, ela tem que ser um momento de reflexão sobre a ação. E a partir disso, transformar nossos alunos em cidadãos críticos, conscientes do movimento, dos seus motivos de realizá-lo e como que ele vai transpor isso para a sua vida cotidiana. Antes da gente começar a refletir, a gente tem que falar da atuação docente, que é marcada por três tipos de práticas distintas. O desinvestimento pedagógico, também popularmente conhecido como rola-bola, onde o professor ele deixa de cumprir seu papel de planejamento e tem como consequência, na nossa disciplina, a perda da legitimidade. O professor não ensina nada, a disciplina perde sua função social e a lei do mais forte prevalece. Quem domina a quadra é quem tem habilidade. Por outras palavras, aí é a prática pela prática, que culmina na segregação e exclusão dos alunos menos habilidosos. Mas isso, conforme eu já disse anteriormente, não é exclusivamente culpa do professor. Isso é fruto de um modelo que está posto, político, econômico, social, histórico e jurídico. Muitas vezes marcado pela precariedade do trabalho docente, falta de materiais e espaços adequados, e também pela exaustão do professor que trabalha longas horas, não tem valorização e muitas vezes não vê mais perspectiva no seu trabalho, porque não enxerga um horizonte, né? Como superar essas situações limite a partir de métodos viáveis, onde a gente vai estar refletindo daqui a pouco a partir da luz da ótica de Paulo Freire. Além do desinvestimento pedagógico, existem as práticas denominadas práticas tradicionais, que são determinadas pelo higienismo e militarismo. São práticas marcadas por movimentos repetitivos, onde o rigor técnico ele é altamente exigido, busca-se o rendimento e a produção, né, de reprodução de um modelo esportivista, que visa selecionar alunos habilidosos. E automaticamente, se eu faço um processo de seleção, ao escolher o mais habilidoso, eu segrego outros alunos. Como resposta a isso, o movimento renovador na década de 80, determinados pelas críticas desses modelos predominantes até então, surgiram as práticas inovadoras, ou renovadoras, onde o professor atua como mediador e o aluno é tratado como protagonista de sua própria aprendizagem, a partir de um modelo interdisciplinar e que visa e valoriza a inclusão. E também a cultura corporal de movimento. São as lutas, as danças, as práticas corporais de aventura, o esporte não tratado da forma de rendimento, entre outras práticas. Aqui nessa proposta não é o gesto mecânico o principal fator. Ele é um meio utilizado para uma prática reflexiva, que agregue valor e aprendizado significativo aos alunos. Considerando esses perfis de atuação docente, a gente tem que olhar para o processo histórico da nossa disciplina e como ela evoluiu no espaço escolar. São os aspectos legais da educação física escolar. O primeiro documento que vai tratar desse assunto é a Lei de Diretrizes e Bases de 1961. Foi uma primeira tentativa de organizar a obrigatoriedade da educação física, do primário ao ensino médio, para alunos até 18 anos. 8 anos depois, em 1969, surgiram as primeiras tentativas, com sucesso, de dispensa da nossa disciplina. Ou seja, a educação física é olhada apenas a partir da ótica do esforço físico. Então, como, por exemplo, pessoas que trabalhavam mais de 6 horas, militares, pessoas com mais de 30 anos, como o corpo já trabalhava, né, nas suas atividades laborais, não havia necessidade da prática da atividade física ou da educação física. Nossa aula era simplesmente olhada pelo viés prático. Em 1971, a educação física ela foi rebaixada para uma mera atividade, visando a manutenção da aptidão física e saúde biológica. Já em 1977, as dispensas aumentaram para atender mulheres com filhos, reforçando mais uma vez que a nossa disciplina é um peso físico. Somente em 1996, a nossa disciplina passou de ser considerada uma atividade para ser um componente curricular. Em 2001, foi adicionado o termo obrigatório. Isso tornou nossa atividade um componente curricular
tão importante quanto os demais, e somente em 2003, a partir da Lei 10.793, embora isso seja bem claro no documento, essa lei ainda é usada como desculpa para dispensar esses alunos, criando a dispensa da disciplina, né, a facultatividade. Onde a aula ela é facultativa, né, a prática, para pessoas que trabalham mais de 6 horas, com mais de 30 anos, ou militares, o atestado médico, que é amparado por outra lei, e as pessoas com filhos. Como consequência disso, surgiu a cultura da dispensa. Ou seja, mesmo após tantas discussões, o surgimento do movimento renovador, a nossa disciplina continua sendo olhada apenas no viés prático. Esses alunos, eles são dispensados também do conhecimento e das reflexões que são geradas nas aulas. Mesmo que a nossa disciplina esteja em um documento oficial como um componente curricular obrigatório, essa lei ela ainda olha sobre a ótica de atividade física, somente prática pela prática. Um outro problema que surge é a relação entre a teoria e a prática. O equilíbrio entre esses fatores ele é fundamental. É o equilíbrio entre o ensinar sobre a prática e ensinar a fazer a prática. Quando a gente fala do ensinar a fazer, a gente está ensinando o movimento, é a vivência corporal, a experiência motora, é a prática das diferentes modalidades. Quando a gente fala do ensinar sobre o fazer, a gente está falando de um conhecimento mais conceitual, contextualizado em suas raízes históricas, reflexões críticas, compreensão de regras e construção de valores. Então, os aspectos atitudinais também entram nessa demanda do ensinar sobre o fazer. Mas, pensando num cenário ideal, surge a praxis pedagógica, que nada mais é do que a associação entre o ensinar sobre o fazer e o ensinar a fazer. É a ação seguida por uma reflexão. É um movimento realizado com uma intencionalidade, com um propósito. Surgem reflexões, diálogos de como essas práticas, esses valores trabalhados e transmitidos em aula podem ser transmitidos para a vida extra-escola do aluno. Como ele vai se tornar um cidadão melhor, uma pessoa mais crítica, praticante de atividade física e com conhecimento amplo da cultura corporal de movimento. Contextualizar uma aula não é pegar o giz, levar uma lousa para a quadra e transformar ela num espaço de aula teórica. É fazer com que cada prática seja pensada e sentida durante o movimento. E o aluno desperte o desejo de praticar aquilo mais vezes. Tornar o aluno capaz de assistir um jogo e analisar, falar sobre o futebol dentro de suas regras, mas também dos seus determinantes e dos processos que estão por trás desse esporte, entre outras práticas. Aproveitando o exemplo do futebol, como as dificuldades relacionadas ao ensino dos esportes estão relacionadas no nosso dia a dia. Tenho certeza que boa parte dos alunos, e até mesmo aqueles que estejam acompanhando esse vídeo, passaram a educação física um bom tempo praticando essas 4 modalidades esportivas: o futsal, o vôlei, o basquete e o handebol, também conhecidos como quarteto fantástico. Não há nada de errado nessas modalidades. O problema é a forma como elas são trabalhadas e a saturação desses conteúdos que aparecem do ensino fundamental até a saída da escola, favorecendo apenas quem tem domínio técnico e quem já tem conhecimento dessa modalidade. Quando você pega somente esses 4 esportes e transforma eles como um modelo hegemônico e único de conteúdo a ser trabalhado, essa saturação ocasiona uma desistência das aulas, um afastamento. E quando eu falo de como eu vou trabalhar esse esporte, muitas vezes, conforme Walter Bracht destaca, é sobre a ótica do rendimento. É o esporte na escola, onde ele é hegemônico, focado no alto rendimento, ou nas práticas tradicionais, na padronização técnica e na seleção de talentos, conforme a gente já discutiu anteriormente. Será que o esporte na escola serve a esse objetivo? Qual é o nosso papel como educador? O mesmo autor, ele traz a proposta do esporte da escola, que é inclusivo, baseado na equidade. A partir do componente lúdico, a lógica interna dos jogos, eles perpassam a técnica, mas não se restringem a ela. E abrangendo ainda mais essa conversa. Não se trata apenas do esporte. Existem outras manifestações da cultura corporal, como as danças, as lutas, ou também as ginásticas e as práticas corporais de aventura. Entre outros exemplos, as práticas circenses, as brincadeiras e jogos de matrizes indígenas e africanas, e uma diversa gama de conteúdos que os próprios alunos possam ter conhecimento e agregar valor no ensino, nas discussões, trazendo uma regionalidade ao ensino do esporte e dos produtos que a gente utiliza na nossa aula. Quando a gente trata do esporte na escola, além de todos aqueles problemas que já foram citados, como o desinvestimento pedagógico ou as práticas tradicionais, a consequência pode ser o afastamento dos alunos das nossas aulas. A partir de aulas descontextualizadas, repetição excessiva desses conteúdos, com exclusão prévia dos menos habilidosos, até mesmo ao anunciar o tema da aula. Às vezes, a forma como isso foi tratado em anos anteriores já faz com que o aluno já tenha uma vontade de se ausentar, de não estar presente na aula. E as questões administrativas, como os horários no contraturno, que são completamente inadequados dentro da rotina escolar para várias pessoas, o que acaba gerando mais um motivo de dispensa. Como consequência disso, alguns alunos podem transformar essa inquietação em atos de indisciplina, quebrando regras e combinados, se expondo a acidentes e conflitos, falta de cuidado com o material.
e até mesmo interrupção de aulas, né? Quantas vezes a gente tem que parar a aula para chamar a atenção de coisas que já foram construídas coletivamente, mas às vezes a raiz histórica, as experiências prévias não favorecem com que o aluno tenha essa noção da importância e queira se envolver nas nossas aulas. Pensando em intervenções que tornem o aluno como protagonista, surgem duas propostas, que é o Sport Education, onde os alunos assumem diversos papéis e revezam em diferentes funções, visando entender o esporte numa ótica mais ampla. Então, alguns podem ser árbitros, técnicos, organizadores, podem ser feitos campeonatos, enfim, é uma forma de organizar a aula diferente, a partir de temporadas esportivas e construção de regras coletivas. Outra possibilidade é o futebol carreiro, baseado em 3 tempos, que consiste no acordo de regras, o jogo sem juiz e a avaliação coletiva. O diálogo aqui, ele é uma ferramenta de pontuação e mediação. Outra questão que surge cotidianamente em nossas aulas são as questões de gênero, o preconceito com meninas ou até mesmo com os menos habilidosos. É necessário que a gente desconstrua estereótipos, a partir da quebra de paradigmas como esporte de menino e esporte de meninas, onde as meninas ficam invisíveis na quadra, os alunos menos habilidosos, os alunos públicos do atendimento educacional especializado, quando a aula ela serve ao rola-bola ou ao desinvestimento pedagógico, né, ou até mesmo as práticas tradicionais, que não atendem esse público, não adaptam as regras, as formas de praticar, não se ressignifica a prática do esporte e do ensino na educação física escolar. A gente precisa entender o corpo como uma construção sociocultural. É lógico que as habilidades motoras são determinadas pela biologia, mas não exclusivamente, porque elas são socialmente construídas. Quando um menino olha uma menina e fala que faz coisa que tá igual menina, ou é menos habilidosa, será que essa falta de destaque ou de possibilidade de ter um aproveitamento um pouco mais positivo durante uma partida de futebol, por exemplo, ou um sucesso no fundamento, não é apenas fruto de uma estimulação precária que vem historicamente sendo construída a partir de toda essa problemática que a gente já conversou? Cabe a nós pegar essas expectativas culturais e considerar a partir do desenvolvimento motor e ressignificar essas práticas, essas discussões, onde a quadra seja um espaço de convivência, da coeducação, as aulas mistas, um ambiente respeitoso, onde todos tenham oportunidades iguais. É trabalhar o racismo, a desigualdade salarial, o uso político do esporte, é trazer a problemática, levar a luz dos alunos para a discussão e desconstruir essas narrativas dominantes para criar novos sentidos das práticas corporais. E é no diálogo que surgem os temas de dores. Quando a gente perpassa por uma problemática, a gente também pode denominar isso como uma situação limite. Temos duas possibilidades e horizontes a escolher. O fatalismo, a visão fatalista, que consiste na aceitação dessa realidade sem querer transformá-la, utilizando-se de desculpas, como por exemplo, o aluno não quer nada, ele não vai mudar, é assim mesmo, essa realidade não pode ser transformada. A situação não se modifica e os problemas continuam. Ou o ato limite, que é uma intervenção consciente, mediante o problema, buscando inéditos viáveis, ou seja, novas formas de encarar uma situação e o diálogo, da educação dialógica, buscar romper com essas situações excludentes, essas situações problema. A partir da educação dialógica, surge a ruptura, o fim da educação bancária, onde o aluno é considerado uma caixinha de depósito de informação e ele não aprende a partir das interações. Ele não pode contribuir com o próprio aprendizado ou a partir da vivência coletiva. Por isso o termo educação bancária, apenas depósito de conhecimento. E devemos romper com essa realidade, através de uma construção conjunta de um planejamento, professor mais aluno, valorizando a cultura, os saberes locais, e a partir das práticas problematizadas, que levem a uma reflexão. Surge a possibilidade de tematização das aulas. Se o assunto, por exemplo, é o futebol, a gente não vai ensinar somente os fundamentos. A gente vai falar sobre a violência nos estádios, a corrupção, a desigualdade salarial de gênero, o uso político do esporte, entre outras infinitas possibilidades. A prática corporal, sob a luz da tematização, ela é um ponto de partida para entender o mundo que a gente vive. O professor traz o problema, o aluno vivencia, e o grupo desconstrói e busca novas narrativas, novas formas de analisar aquela situação, aquele esporte. A prática corporal, ela é tratada como um texto passível de ser lido. O corpo se comunica através das suas manifestações. E a partir dessa consciência crítica, nós conseguimos buscar soluções para esses problemas, essas situações que a gente discutiu até agora. Como, por exemplo, o abandono do trabalho docente, de um inédito viável de um planejamento participativo, onde os alunos contribuem com o próprio aprendizado e o uso da lógica interna dos esportes sobre o caráter lúdico, através da adaptação de regras para a superação da situação problema, da exclusão e a avaliação multidimensional da nossa prática, através da ressignificação e talvez, quem sabe, até a modificação dessas leis. E, enfim, transformar nossas aulas num espaço de coeducação real, através da educação dialógica. Com base em todas essas discussões, a gente vai chegar no modelo ideal e sempre surgirão
novas situações limites. A partir do diálogo, conforme a gente está fazendo aqui agora, nós poderemos transformar nossa realidade, rompermos com a educação bancária e construirmos os saberes junto com os nossos alunos. Espero que eu tenha conseguido contribuir um pouco com o meu entendimento sobre a disciplina e agradeço a todos que acompanharam até aqui.